Como é que a nossa personalidade pode destruir uma sessão de coaching? Vamos saber. Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. E antes de continuar este nosso conteúdo, que hoje vamos falar sobre aquilo que é, o que é que pode condenar, como é que a nossa personalidade pode condenar uma sessão de coaching. Olha só, condenar, ok? Portanto, colocar tudo em risco. Vamos já saber, mas antes disso, deixa-me falar sobre aquilo que é condenar a forma de estares no YouTube. Condenar, pô, isto é um termo interessante. Que é, pensa assim, há dois tipos de pessoas que participam aqui no nosso canal. Há as pessoas que não fazem nada e normalmente não fazem nada, não só aqui, mas em todas as coisas que fazem, e há as pessoas que participam. E eu quero que tu fiques do lado dos que participam, daqueles que colocam um like, fazem subscrever o nosso canal, que deixam um comentário ou deixam uma pergunta como a Nicole Chaves deixou. E é sobre isso que eu vou falar neste vídeo de hoje, que é quais é que são os blind spots, Eduardo? Quais é que são os pontos que nós não entendemos que podem prejudicar a nossa sessão de coaching? Porque a Nicole, neste momento, está no nosso Instituto da New Coaching, está a fazer a sua certificação em coaching, e ela ficou muito preocupada em pensar, mas Eduardo, será que me está a escapar alguma coisa? Será que quando eu for para o mercado me vai escapar alguma coisa? E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Vou falar sobre blind spots. Blind spots são aspectos que nós não vimos e que aparentemente são muito evidentes e que podem colocar em risco. É o equivalente a tu olhares para o teu carro. Hoje em dia os carros estão bastante mais evoluídos e têm quase que um espelho panorâmico e avisam se vêm carros, etc. Porque durante muito tempo havia aquilo que era chamado blind spots. Hoje em dia ainda temos blind spots. Não são tão evidentes. Ou seja, quando tu vais numa faixa e duas faixas ao teu lado está um carro a passar, e tu não o vês, só o vês quando ele começa a aparecer. Enquanto tu não o vês, ele é um blind spot. E o que eu quero fazer neste momento é trazer esse carro que tu não estás a ver, passar para aqui para a tua frente e dizer assim, ok, isto é um risco, eu tenho que estar atento. E a Nicole Chaves fez uma pergunta muito interessante. E já sabes, tu também podes fazer perguntas interessantes ou não, porque a resposta é que pode ser interessante ou não, mas no caso, eu acho que a pergunta da Nicole foi bastante pertinente, que é, Eduardo, quais é que são os blind spots? O que é que pode estar a acontecer numa sessão de coaching que eu não estou a controlar? Neste momento eu tenho método, tenho algo que impacta ao cliente, mas será que pode haver alguma coisa que pode condicionar a minha ação? E a resposta é sim, Nicole. Há coisas que podem condicionar a tua ação e uma das coisas que pode mais prejudicar a tua ação é a tua personalidade. Bom, vamos lá. Eu acho que há três aspectos muito importantes para analisar para nós estarmos numa boa ação e para que a ação gere mais qualidade, mais valor. Eu creio, essencialmente, que pela experiência que tenho vivido e pelo que tenho ajudado muitos coaches a funcionar, que aquele grande impacto que se gera numa sessão de coaching é quando nós estamos presentes com a pessoa, quando são dois adultos presentes a trabalhar sobre a transformação de um deles. E quando nós estamos nesse processo, e quando eu falo como adultos, parte do princípio que não há vícios emocionais, não há transferências, que não há preocupação de aprovação de outra pessoa. Estamos ali, de facto, a trabalhar para crescer, para, de facto, chegar a um novo patamar de performance da vida da pessoa. Só que, ainda assim, às vezes há coisas que podem afetar essa ação. E há três aspectos importantes a ter em conta. Primeiro, qual é que é a minha personalidade? De que forma é que a minha personalidade pode apoiar? De que forma é que a minha personalidade pode prejudicar a interação com este cliente? Então, a partir daí, eu tenho que perceber, eu e este cliente vamos ter sempre aqui um padrão que a minha personalidade pode apoiar ou a minha personalidade pode condicionar. E eu vou já falar sobre cada uma das personalidades e como é que isso pode afetar o processo de coaching. Só que antes de perceber que esta função de estar entre dois adultos tem como função nós não ver vícios e, por outro lado, nós estejamos atentos àquilo que é a dinâmica de interação com outra pessoa. E então, se eu tenho que conduzir o processo de coaching, a minha responsabilidade é perceber assim, como é que a minha personalidade, ao interagir com esta pessoa em concreto, com este perfil em concreto, como é que a minha personalidade pode condicionar. Pode ser também que eu interprete não só o perfil da pessoa, mas o momento da pessoa, a história da pessoa. Okay? E a partir daí perceber como é que a minha personalidade pode ser um acelerador de transformação, como é que a minha personalidade pode ser algo que condiciona a transformação. Isso é fundamental, estar presente com o cliente. Por outro lado, perceber que o cliente tem uma personalidade, essa personalidade pode afetar o processo de coaching. E, nomeadamente, isso é algo que eu recomendo muito fazer ao cliente, que ele esteja sempre atento à sua personalidade. E muitas vezes perceber, eu sei, quem é que está na sessão agora? É você ou é a sua personalidade? E faz diferença, ok? Porque o trabalho da personalidade é defender alguma coisa que considera que está bem,
que é a sua forma de ver o mundo, que é as justificações. A personalidade é muitas vezes a interpretação de algo absurdo que nós fazemos. Então ela justifica que há um sentido de nós fazermos desta forma. Então é muito importante estar atento que essa pessoa tem esse risco, tem essa persona que pode condicionar o processo de coaching e dar-lhe essa informação. Assim, olha, ao longo do processo de coaching, eu por vezes vou dizer assim, olha, quem é que está a responder? É você ou a sua personalidade? Ou é uma defesa sua? É uma capa sua, que é a personalidade em si? Então, isso é algo que é importante, ou seja, perceber que existe uma personalidade que é minha, que pode condicionar ou facilitar o processo de coaching, existe uma personalidade da outra pessoa que de alguma forma pode condicionar a sua própria evolução no processo de coaching, e depois há aqui um aspecto importante que é a minha personalidade e a personalidade desta pessoa, ao interagirem num processo de coaching, podem ter condicionantes e nós temos que antecipar essas condicionantes. Por outro lado, esta sessão em particular também tem condicionantes. E se eu vou trabalhar um aspecto concreto, e no caso de trabalhar com os 9 passos, há coisas que nós sabemos o que é que vai acontecer durante a sessão, nós podemos antecipar esse processo de forma a dizer assim, a minha personalidade e a personalidade desta pessoa podem provavelmente gerar este tipo de situações. Eu posso antecipar e trazer o lado positivo da minha personalidade e da outra personalidade para a ação e aproveitar aproveitar o ambiente da ação para maximizar a forma de cada um de nós ver o mundo. E depois, também tem que estar atento aos riscos que a nossa personalidade pode trazer, nessa interação pode trazer para prejudicar esta sessão em concreto, ok? Falo, por exemplo, se tens uma sessão mais profunda e eu sou uma personalidade mais leve, mais preocupado com aspectos de simplificação, uma visão mais mental, uma visão mais analítica e de repente tenho uma sessão que é de maior profundidade. Então, eu tenho que me antecipar e tenho que preparar um pouco mais e saber que se do outro lado tiver uma personalidade emocional, isso vai ter um impacto. Se tiver do outro lado uma personalidade mais mental, isso também vai ter outro impacto e estarmos atentos de que forma é que isso pode condicionar e aproveitar as mais-valias desse condicionamento para a sessão, ok? Este é um aspecto importante. Agora, como é que cada uma destas personalidades, os 9 perfis de personalidade segundo o Enneagrama, pode condicionar a forma de nós estarmos numa sessão? Então vou dar aqui alguns aspectos para estar atento, ok? Que é muito importante estarmos em alerta permanente e depois levar isso ao detalhe, à micro, e que nós chamamos aí a sessão, e perceber de que forma é que nesta micro, dentro do processo esta sessão em particular, pode estar condicionada por este mesmo fator, ok? Então imagina, se nós formos um perfil tipo 1, perfeccionista, vai haver tendência no decorrer da sessão de me preocupar com certo rigor, com a disciplina, com alguns detalhes das palavras, com uma preocupação em haver um esforço para que o cliente sinta que há um esforço merecido para o processo de coaching, e isso pode ser um risco, pode ser algo que encaixe, pode ser algo que não encaixe, pode ser algo que encaixe nesta sessão e não na outra. Então é muito importante estar a policiar nesse sentido. Por outro lado, a questão de haver a qualidade do rigor, a qualidade muitas vezes de compreender com exatidão aquilo que o cliente pode estar a dizer, pode ser algo muito importante. Então temos aqui um fator que pode apoiar e um fator que pode prejudicar, ok? Já no caso de um perfil tipo 2, prestativo, um dos grandes riscos é que o tipo 2 tenta salvar a outra pessoa e não deixa que seja ela a descobrir muitas vezes o seu próprio caminho, ou seja, não dá o tempo suficiente para que a pessoa se resolva. E isso é algo muito importante, dar o tempo, deixar que a pessoa muitas vezes caia durante a sessão para que nós depois possamos apoiar para chegar para um novo patamar. Então, esses pequenos recuos que acontecem durante a sessão ou durante o processo, o tipo 2 muitas vezes se leva quase como sendo algo pessoal e não, isso faz parte do processo da pessoa, isso é fundamental. Por outro lado, a forma empática, a capacidade de compreender às vezes uma emoção que não está tão facilmente expressa por parte de um perfil tipo 2 é uma grande arma, um grande trunfo e deve ser usado durante a sessão de coaching, ok? Já um perfil tipo 3, a preocupação de bem-sucedido, o sucesso, o reconhecimento, a motivação. Claro que há aspectos que podem condicionar o processo de coaching. Muitas vezes a exigência pela performance da pessoa, muitas vezes quase que avaliar a qualidade da sua ação em função daquilo que foi o resultado concreto e evidente por parte do cliente. Isso, ainda que possa ser algo nós pensamos que é positivo, mas pode criar uma pressão acrescida a determinadas personalidades e não é isso que nós desejamos num processo de coaching. Desejamos que o cliente faça também o seu próprio ritmo, ok? Isso é um aspecto que não favorece o processo de coaching. Por outro lado, a capacidade de foco, a capacidade muitas vezes de estrutura do próprio processo de coaching por parte de um perfil tipo 3 pode ser algo que pode apoiar muito o nosso coaching. Então, esse é um aspecto a ter em conta e aproveitar e maximizar desde que essa característica se apoie num perfil de personalidade que, de alguma forma, aceita e pode tirar proveito desse processo.
Já um perfil tipo 4, romântico, idealista, um dos grandes riscos que existe é que a pessoa tem que, quase que cada sessão tem que ser uma sessão gloriosa, tem que haver sempre algo que leve a pessoa a sentir que foi algo diferente, impactante e que eu sou uma pessoa que... Isso, muitas vezes estamos a colocar muito o eu na sessão. Então, o risco da personalidade tipo 4 é trazer para a ação muito do eu, da forma de eu ver, muitas vezes de exigir que o cliente mergulhe profundamente e há alguns aspectos que podem ser importantes, mas há que ter em conta qual é o perfil que está do outro lado, há que ter em conta qual é que é a sessão, se a sessão de facto necessita desse alto impacto ou se calhar não necessita e estamos só a colocar a nossa personalidade do processo, ok? Por outro lado, essa capacidade de entrar mais profundamente em contacto com as emoções da pessoa é uma característica muito importante do perfil tipo 4 e pode ser algo muito importante para a pessoa se conectar, para se levar para um novo patamar, se entregar de uma forma diferente que se calhar com outro perfil não faria. Então, essa é uma característica positiva do perfil tipo 4 que deve ser usado, deve ser materializado durante o processo de coaching e em algumas sessões em particular deve ser ainda mais materializado. Por exemplo, dentro daquilo que é a nossa metodologia na estação 4, ter este perfil mais profundo, mais com a capacidade de levar o cliente mais além, é uma extraordinária capacidade. Já em relação ao tipo 5, em contraste com o perfil tipo 4, há uma grande preocupação em que todo o processo haja algum distanciamento emocional, que não haja uma entrega emocional por parte da pessoa, até porque para o tipo 5 não é fácil fazer essa entrega emocional. E aqui temos uma coisa que pode condicionar o processo de coaching, a não entrega emocional, muitas vezes o não participar emotivamente no processo de coaching, faz com que o cliente se sinta distanciado, faz com que o cliente sinta que de alguma forma não há conexão, não há uma preocupação com a minha transformação, não há um envolvimento, portanto às vezes eu posso até sentir que o meu comportamento está inadequado, porque eu me estou a sentir mais próximo, mais emotivo e isso pode gerar muita confusão por parte do nosso cliente e é um aspecto a ter em conta. Acho que é fundamental compreender que isso pode condicionar o processo de coaching. Por outro lado também esse mesmo distanciamento ajuda muitas vezes a dar estrutura ao cliente, ajuda o cliente a ter uma certa base para se orientar e sair muitas vezes de um complexo emocional que não consegue desenvolver. Tem muito a ver com, lá está, com o cliente e também o momento da ação. Então é fundamental estar atento àquilo que pode prejudicar esse distanciamento, esse exagero no distanciamento e às vezes perceber como é que eu posso até usar esse distanciamento, essa objetividade para muitas vezes ajudar o cliente a trazer estrutura para a sua vida e para o seu processo de coaching, ok? Já em relação ao tipo 6, este precavido, esta necessidade de antecipar cenários pode ser um aspecto que pode condicionar o cliente. O cliente pode muitas vezes sentir que não se permite expressar aquilo que é o seu entusiasmo, não se permite expressar aquilo que são os seus sonhos, não se permite até entrar numa certa emotividade, porque isso é algo que para o tipo 6 é um pouco mais desconfortável. Então, é importante policiar nesse sentido, não permitir que esta minha desconfiança, esta minha necessidade de antecipar permanentemente os cenários pode condicionar a forma leve e a forma como o cliente se pode entregar em determinados processos, em determinados momentos do processo e consoante o seu próprio perfil de personalidade. Então, aspecto muito importante a ter em conta. Por outro lado, essa mesma capacidade de antecipação, de estrutura, de lógica, pode trazer ao cliente uma certa base, uma certa segurança. E isso deve ser aplicado no momento certo, na sessão certa e também tendo em conta as características da pessoa que está do outro lado. Então, sempre tentar encontrar este equilíbrio de não exagerar na personalidade e ao mesmo tempo usar essa capacidade em momentos-chave, com a pessoa certa, com a personalidade certa, perceber que tipo de impacto é que isso pode acontecer. E nós com o Enneagrama conseguimos fazer esse impacto, antecipar esse impacto, conseguimos antecipar qual é que é o movimento do cliente tendo em conta esta nossa interação. Então, é algo fundamental estar a antecipar a ação, fundamental estar a preparar a ação antes desse momento. Por outro lado, um perfil tipo 7 pode haver o risco de ele simplificar demasiado os processos, acabar as frases do cliente sem querer, antecipar que aquilo que o cliente está a dizer é algo, portanto, entrar num processo interpretativo em vez de explorar a questão das perguntas e perceber o que é que está por trás. Às vezes o excesso de entusiasmo tipo 7 pode dar ao cliente uma sensação que ele deveria estar mais à frente ou que ele eventualmente deveria estar mais entusiasmado com o processo que não está. Então, nesse processo comparativo, que é uma coisa que não traz valor. Por outro lado, a capacidade que o 7 tem de envolver através do humor, criar um ambiente mais descontraído para a pessoa, criar um ambiente mais leve também em momentos cruciais do processo de coaching, pode ser algo determinante. Então, aqui uma vez mais, encontrar o equilíbrio entre o excesso de entusiasmo e encontrar a dose certa para envolver a pessoa no processo de coaching, envolver aquele perfil de personalidade e envolver esta sessão em concreto. Ok?
Por parte do tipo 8, esta naturalidade do tipo 8 de ser confrontador, ser assertivo, é algo que muitas vezes pode intimidar o cliente, pode deixar com que o cliente não sinta à vontade para dizer certas coisas porque se sente criticado através da forma direta como coloca o processo, como coloca a sua opinião. Às vezes, a necessidade que o tipo 8 tem de controlar a sessão faz com que o cliente se sinta debaixo de uma certa autoridade por parte do tipo 8 e isso não ajuda no processo de coaching. O processo de coaching deve acontecer num patamar de igualdade, ok? E não num patamar de diferenças de autoridades. Então aqui há que ter esse ponto de atenção. Por outro lado, esta assertividade e esta forma de falar frontal do tipo 8 ajuda imenso os clientes, os coaches, a sentirem que podem confiar que há alguém que está do outro lado também para dizer quando não é para ser, não é para ser, e quando é, pode ser. Ou seja, tendo o risco, e aqui tem que ter a preocupação de não ter um processo demasiado interventivo, mas ao mesmo tempo esta assertividade e esta forma direta, frontal do 8 se entregar aos processos de coaching como coach, pode ser uma grande segurança, uma grande mais-valia para a condução do processo de coaching, tendo em conta a outra personalidade e tendo em conta as sessões e os momentos em particular, desde que nós compreendamos em que momento é que estamos, qual é que é a ação que estamos e que impacto é que queremos tirar daquela sessão. Por último, um perfil tipo 9 pode ter alguns desafios em confronto. A preocupação com a harmonia é um aspecto particular do tipo 9 e às vezes esta preocupação exagerada na harmonia faz com que seja difícil para um tipo 9 interromper o cliente, ser mais assertivo com ele no momento certo e isso pode efetivamente prejudicar a sessão porque o cliente perde-se nos seus temas, acaba por não conseguir ganhar um rumo e muitas vezes sente que falta-lhe um travão e esse papel é um papel que o tipo 9 tem que estar preparado para intervir durante o processo de coaching. Por outro lado, a capacidade empática, às vezes diplomática do tipo 9, lidar com certos aspectos por parte do cliente são fundamentais, são características da própria personalidade que levadas e usadas no momento certo podem ser determinantes para que haja uma confiança, que haja uma entrega, que haja uma vontade do cliente seguir lado a lado com essa pessoa. Por parte do tipo 9 é muito fácil fazer uma coisa que para mim é determinante e insisto muito neste ponto, que é estar no mesmo nível da relação, no mesmo patamar da relação da autoridade e é muito fácil para um perfil tipo 9 colocar-se lado a lado com o cliente e aproveitar essa viagem em conjunto, ok? E, essencialmente, relembrando que cada um destes 9 perfis de personalidade tem os seus talentos, tem os seus desafios e tu tens de compreender quais são os teus. Nunca deixes de parte de compreender quais é que são os desafios do cliente, de que forma é que esses desafios podem condicionar esta sessão ou o próprio processo de coaching em si e, acima de tudo, 3 preocupações importantes. Como é que a minha personalidade pode afetar ou tirar proveito da sessão, como é que a personalidade do meu cliente pode afetar a sessão e como é que a nossa interação pode gerar algo que trave o processo de desenvolvimento do cliente, ok? E sempre presente que o cliente esteja claro que a sua personalidade faz parte do processo de coaching, em alguns momentos vai ser aquela que vai travar o processo de coaching e nós temos de ter a capacidade e o diálogo fluido para dizer assim, olha, aqui neste caso parece-me que foi uma resposta não sua, mas da sua personalidade, porque a personalidade vai ter como intenção defender a pessoa e às vezes defender a pessoa não é aquilo que ela precisa de se despir um pouco daquilo que é os seus preconceitos em relação a si próprio e evoluir para um novo patamar, ok? Então, espero que este vídeo tenha ajudado a pensar um pouco daquilo que são pontos não considerados durante o processo de coaching, são os chamados blind spots, tentar atento à forma como eu estou na sessão, porque só assim eu consigo estar naquilo que eu considero mais importante para um processo de coaching como coach, que é estar em presença, estar ali frente a frente com o cliente para o ajudar a chegar a um novo patamar, ok? E para chegarmos a um novo patamar, nós precisamos de ti neste momento, ok? Precisamos que tu subscrevas o nosso canal, que coloques a campainhazinha para receber as tuas notificações e, claro, como é óbvio, deixar aqui um comentário, uma pergunta, algo que possa fazer sentido num próximo vídeo, porque nós precisamos de ti nesta missão de transformar o coaching numa profissão mais profissional, mais estruturada e que isso possa levar a nós conseguimos transformar cada vez mais pessoas com qualidade e com sistema, com algo que traga valor efetivo para as pessoas, ok? Então, um grande abraço e nós vemos já num próximo vídeo. Até já!